Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Norá e, dando prosseguimento ao Congresso Brasileiro sobre Carreiras Policiais e Investigação Criminal da edição 2023, nós iremos acompanhar a partir de agora a apresentação do trabalho intitulado Estudos sobre Mulheres Policiais Militares Comandantes no Contexto de um Batalhão de Polícia Militar do Estado de Pernambuco, de autoria de Emanuel Antônio Oliveira Ferreira de Mendonça e de Isabel Maria Costa de Santana. Bom dia, professor Marcos. Bom dia a todos os presentes e ouvintes do primeiro Congresso Brasileiro sobre Carreiras Policiais e Investigação Criminal. Meu nome é Isabela, sou graduada em Administração pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e sou estudante de pós-graduação de agronegócio da Uninasal. E fizemos essa pesquisa do estudo de mulheres policiais militares comandantes no contexto de um batalhão de polícia militar de Pernambuco, porque é um contexto que nos interessa, a inserção da mulher em ambientes que, historicamente, é de predominância masculina. Então, observando esse batalhão, tivemos a consciência que, dentre toda a existência de comandantes no decorrer da história do batalhão, apenas um percentual muito pequeno de mulher. Então, a gente fez essa pesquisa, o Emanuel vai dar continuidade, e mais à frente a gente vai mostrar os resultados do que a gente relacionou, tá bom? Bom dia a todos, eu me chamo Emanuel Mendonça, sou formado em Direito e estou pós-graduando em Docência e Ensino do Superior. Bem, antes de falar sobre esse estudo de mulheres policiais militares, comandantes dentro de um contexto de batalhão de polícia, precisamos entender que, ao longo dos seus 197 anos, a Polícia Militar ela vem mudando, vem tendo estímulos para se associar a ter um parâmetro com a sociedade. De modo geral, que desde o Brasil Império, ela vem mudando suas características, ela vem tentando se adaptar ao contexto atual. Então, essa pesquisa ela teve esse intuito. Então, a gente pegou também a questão dos planos de carreiras. A lei complementar, né, a 320, de 23 de dezembro de 2015, ela, na sua redação, ela é bastante bonita, né, de se ver. Porém, quando a gente vai na prática, a gente não vê essa equiparação, né? Então, a gente percebeu que 18% só das mulheres, elas são comandantes de batalhão, né? Então, esse número é bastante significativo, né? Para que a gente pudesse fazer esse estudo. Na atual gestão, que é a governadora Raquel Lira, a gente consegue ver uma política pública voltada a esse interesse. A gente pôde fazer uma visita num batalhão de cavalaria, que é um batalhão bastante conservador aqui, que também ele é baseado, né, ainda nos pilares das Forças Armadas, que é hierarquia e disciplina. Então a gente viu que esse batalhão ele sofria, né, essa dificuldade de colocar uma mulher. Porém, a Coronel Denise, ela agora é a comandante desse batalhão. Essa política da governadora de colocar mulheres comandantes de batalhões está bastante aceitável perante a sociedade. E pude acompanhar esse batalhão e ver o empenho dessa coronel em querer mudar. Então, a gente percebe que há necessidade, né, de que as mulheres elas ganhem força nesse contexto. Isabela vai dar continuidade. Pronto. Então, aqui é uma introdução que o Emanuel falou, historicamente, do Brasil Império até aqui, a inserção da mulher, a criação da polícia, e hoje em dia, que temos a primeira governadora de Pernambuco, mulher, e ela está inserindo as mulheres também em cargos, não só na polícia, mas também no contexto geral da segurança pública, nos órgãos também do governo, está inserindo as mulheres, que isso é um grande avanço para nós mulheres, para a sociedade, entendeu? Ver uma mulher ali como comandante, com cargo de chefia, liderança, era muito difícil e hoje em dia é uma realidade. E que daqui para frente isso
permaneça e aumente ainda mais, porque as mulheres são tão capazes quanto os homens. Então, o que é que a gente verificou? Eu vou dar continuidade aqui falando sobre a metodologia e os resultados. A metodologia, mas primeiramente, o que é que vem ser um método científico? Quando a gente pensa fazer uma pesquisa, a gente associa ao método científico, que é um conjunto de regras para a obtenção do conhecimento durante a investigação científica. Então, é pelas etapas seguidas que se cria um padrão no desenvolvimento da pesquisa. E o pesquisador formula uma teoria para o fenômeno observado. Então, nos interessava muito o papel da mulher ali como liderança, conseguindo seu espaço, saindo desse seio familiar e buscando o seu trabalho, buscando sustentar a casa, assim como os homens. Então, agora é a vez das mulheres assumir cargos de liderança, por que não? Então, a gente viu isso como não um problema, mas como um caso a ser estudado. Então, a gente observou ali, aqui é as etapas do método científico, que é a observação que a gente fez. A observação, a gente observou ali um potencial estudo. A elaboração do problema, que era dentre toda a história daquele batalhão, quantas mulheres assumiram aquele comando daquela unidade. Emanuel falou bem sobre a cavalaria. A cavalaria, esse ano, foi que teve a primeira mulher para ser comandante de batalhão, num batalhão que ele é criado há bastante tempo. Então, esse foi o nosso problema. Então, a gente levantou essa hipótese porque ocorria isso, a trajetória da mulher na polícia. A gente fez a metodologia, a experimentação, e a gente obteve os resultados e fez a nossa conclusão do que ocorreu ali. Então, a nossa metodologia, que a gente utilizou no trabalho, foi um método de análise documental, até porque na polícia não tem muita pesquisa referente a isso. Então, artigos científicos a gente não poderia ter à disposição e utilização. Então, a gente utilizou, como isso, fontes mais diversificadas. A gente utilizou o site da própria corporação, documentos oficiais, memorandos, fotografia. Na unidade, ela tem um mural, não é, de os comandantes, de todos os comandantes que passou naquela unidade. Então, isso foi de extrema importância para a nossa pesquisa. Então, por isso que a gente utilizou a análise documental. Utilizamos uma de caráter qualitativo exploratória, porque o que acontece? A instituição PMPE é gigantesca. Então, a gente não tinha ali uma representatividade numérica se a gente pegasse só aquele batalhão. Mas a gente tinha uma informação de estudar aquele grupo ali. A gente queria estudar aquele grupo ali. Então, a gente usou de forma qualitativa, porque ela se preocupa mais com a representatividade, não se preocupa com a representatividade numérica, mas sim a informação ali que aquele grupo pode passar, certo? Então, como os instrumentos de coleta, utilizamos os documentos oficiais, como eu já citei, internet, intranet, e também o que foi possível a gente utilizar, porque muitas coisas a gente não poderia utilizar até por sigilo da corporação também. E a gente utilizou uma técnica de documentação indireta, até porque a gente fez uma análise documental. Então, seria possível uma documentação indireta. Então, diante disso, a gente obteve os seguintes resultados. O que é que a gente observou nisso tudo? Em primeiro ponto, depois da inclusão das mulheres nas organizações, ocupando os demais cargos da cadeia produtiva no país, algumas áreas profissionais ainda apresentam um número pequeno de mulheres no seu quadro de trabalho, quando comparado ao número de homens. Hoje a mulher está em massa no mercado de trabalho, mas ainda existem algumas profissões que esse número ainda é pequeno.
A gente vê muito isso em cargos de segurança pública, não só de chefia, mas no contexto geral também. De segurança pública, porque exige um certo grau de força física, são profissões que têm um nível de periculosidade elevado, então nem todo mundo sai do seu leito de casa e vai para procurar essas profissões. Mas hoje em dia ainda já está tendo, graças a Deus, muita mulher inserida nas profissões de segurança pública. Então, esse foi um ponto que nós observamos. Então, o segundo ponto é que a PMPE, ela informou, a gente obteve essas informações, que as mulheres começaram a ser aceitas na Polícia Militar a partir da década de 80. Por quê? Em primeiro momento, foi aberto uma escola um concurso, né? E eles chamam de uma escola de 20 policiais femininas. Esse concurso foi aberto e elas, no final do curso, obtiveram a graduação de sargento. Então, essas eram as primeiras mulheres inseridas na Polícia Militar na década de 80. Logo após, em um outro momento, 3 anos depois, foi aberto o concurso para soldadas e a primeira turma também de oficiais. Porque para chegar a ser comandante de batalhão, precisa ser inserida no quadro de combatente, oficiais combatentes, porque tem pode chegar até o último posto, entendeu? E pode assumir um batalhão. Comando de batalhão. Exatamente. Então, a inserção da mulher se deu na polícia na década de 80. Primeiramente, 20 sargentos, e 3 anos depois a inserção de oficiais e soldados. E esse grupamento, como já tinha um número mais representativo, porque tinha sargentos, tinha soldados e tinha os oficiais femininos. Então, foi intitulado, né? Exatamente, teve a criação do primeiro batalhão de polícia feminina, que foi chamado BPFEM, que foi localizada lá no bairro de São Martim, que é um bairro aqui de Recife. Então, um terceiro ponto é que no batalhão estudado, ele tem 58 anos. Então, no decorrer de seus 50 anos de existência, ele possui um efetivo atual de 300 policiais militares. Ele demonstra maturidade para desempenho de suas atribuições, direcionando seu esforço operacional não só para a coibição de irregularidades, como também o combate diuturnamente à criminalidade, porque essa é a função da polícia, é o combate diuturnamente, a preservação da ordem pública, certo? E o bem-estar da sociedade. Então, em quarto ponto, verificou-se, dentre esses 58 anos de existência, o batalhão teve aproximadamente 41 comandantes, porque o comandante tem uns que ficam mais tempo, outros não, então tem uma rotatividade, então tiveram 41 comandantes. E desses 41, apenas 2 foram mulheres. Então, dentre 58 anos, só passaram 2 mulheres como comandante dessa instituição, certo? E esses cargos, ele se dá pelo comandante-geral. Então, o que é que a gente obteve como consideração final? A inserção da polícia, das policiais femininas, é de forma exitosa até os dias atuais. Então, ela realiza, assim como os homens, a função ostensiva, ganhou reconhecimento da sociedade pernambucana e destaque também, dando sequência ao ato de coragem das pioneiras, porque essas 2 comandantes que passaram no batalhão que a gente estudou foram as primeiras oficiais que entraram nesse concurso que eu falei na década de 80, que tiveram as primeiras oficiais. Então, essas 2 foram dessa primeira turma, foram pioneiras. Então, elas foram pioneiras em proteger o cidadão com o risco da própria vida. Depois delas, milhares de mulheres ingressaram na corporação e juraram a missão de servir e proteger. Então, elas foram pioneiras e serviram não só as oficiais,
porque o projeto de estudo agora são as comandantes, mas as pioneiras, as 20 sargentos e as soldadas que entraram, serviram como inspiração e espelho para as outras mulheres que entraram na corporação. Então, atualmente, já é possível verificar grandes mudanças na PMPE com o ingresso de mais mulheres em suas seleções. Tanto que tem unidades, tem seleções que ela limita o número de mulheres, porque senão vai passar do masculino. Porque as mulheres, em certos concursos, ela até passa, ela tem um percentual de aprovação maior do que o homem, não é verdade? Verdade. Então, tem instituições que limitam esse ingresso da mulher. Até porque tem operações, tem funções que a força física ela é priorizada. E a mulher, devido à sua estrutura física, algumas atividades ela não consegue exercer. Então, mas, diante disso, é importante assegurar o papel das relações firmadas pelas policiais no dia a dia profissional, para sua melhor inclusão na corporação e modificar as relações de gênero no trabalho, na sociedade e no momento histórico que vivem, porque as mulheres estão abrindo barreiras, estão quebrando tabus e estão entrando em funções que são estritamente masculinas e mostrando sua capacidade. A gente conseguiu também contato com a assessoria da atual governadora e a gente pôde perceber o empenho, né? O empenho que ela está tendo para realmente ter essa equiparação de gênero, né? Ter essa, não só em funções, mas realmente em cargo de chefia, né? A gente até fez esse apelo para que realmente essa política pública ela possa ser de fato, né, na prática. E eu acredito que realmente a hora é agora, né? Porque temos essa governadora que está bastante empenhada para esse papel e nessa junção, né, na pesquisa que tivemos, a gente realmente torce muito para que a mulher ela ocupe o lugar que ela merece tanto. Isso. E só para frisar, a gente já terminou nossas considerações, aqui são nossas referências bibliográficas. A gente só para atentar que hoje, para ser comandante-geral da Polícia Militar, precisa ser um coronel fechado, com certo grau de experiência, passando por algumas unidades, e ser nomeado pela governadora. E hoje temos uma oficial coronel fechado e, quem sabe, futuramente ela esteja apta para assumir o comando geral. Aí a gente teria uma primeira mulher comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, que é o que a gente torce, a inserção da mulher também nesse cargo tão disputado e de tanta responsabilidade. Certo? Nós agradecemos. Obrigado. Agradecemos a todos os representantes que realizaram e o apoio também desse congresso e obrigada pela oportunidade.